Exercício 2.3. Continuação, tá? 2.3. Observe as sequências dos múltiplos do número de chamada de Ana e de Amélia. Quais números se repetem nas duas sequências? Dentre os números que se repetem, qual é o menor? Comente. Bom, na sequência dos números que nós vimos, né? A sequência dos números dos múltiplos de 2 e de 3, os números que se repetem são o 6, se vocês fizerem no caderno, é o 6, o 12 e o 18, tá? E desses números que se repetem, desses números que se repetem, qual é o menor? Então, se vocês verificarem aí, dessa sequência aí, o menor deles que está se repetindo é o 6, tá bom? Que são múltiplos comuns. Eles pertencem tanto à sequência dos múltiplos do número de chamada de Ana, quanto dos múltiplos do número de chamada de Amélia, tá bom? Próximo. Encontre os múltiplos comuns dos números. A, aí tem as alternativas aí. 3 e 4. B, 4 e 8. E C, 3, 6 e 9. Então vamos lá, os múltiplos. Aí vocês farão esse exercício. Vocês vão fazer esse exercício aqui, pessoal, ó. Professor, você está mostrando exercício para gente? Exercício resolvido? Sim, para vocês saberem qual é o processo de fazer exercício, tá bom? Nesse momento aqui, não é importante que vocês têm que aprender com um exemplo, tudo bem? Então, nesse momento, o mais importante é que vocês consigam entender o caminho, tá? E aí, obviamente, nós já demos um tempo para vocês fazerem a correção, tá? E eu tenho que mostrar o caminho correto. E qual é o caminho correto? O exercício bem feito, tá bom? Então, nesse momento de correção, quando o professor dava a explicação na sala, normalmente a gente trabalhava um exemplo na lousa, né? Para vocês compreenderem de onde o exercício veio, como o caminho que a gente tem que desenvolver para fazer. E nesse aqui funciona da seguinte maneira, ó. Eu tenho aqui, pessoal, ó. Dá para vocês observarem aí, ó. Os múltiplos de 3 e 4, tá? Então, 3 aqui já inicia-se com 0, porque aqui não entra a questão de você fazer a chamada, tá? Então, os múltiplos de 3 são 0, 3, que é 3 vezes 1, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, tá? A gente pode continuar infinitamente, mas eu vou parar no 30. Os múltiplos de 4, né, do número 4, são o 0, o 4, o 8, o 12, o 16, o 20, o 24, o 28, o 32, o 36 e o 40, que são os 10 primeiros múltiplos, tá? Dentre esses, quais que se repetem? Quais que são múltiplos comuns entre eles? Então, nós temos aqui os múltiplos comuns, que são estes aqui, ó. Dá para vocês verem aí, ó. Quais são os múltiplos comuns de 3 e 4? É o 0, o 12, o 24, o 36 e o 48. Se nós continuarmos com a sequência, a gente vai ter os múltiplos destes números, tá? Eu fiz a impressão que é para a gente andar um pouquinho mais rápido no vídeo, tá? O B, quais são os múltiplos de 4 e 8, tá? Os múltiplos de 4 é o 0, o 4, o 8, o 12, o 16, o 20, o 24, o 28, o 32, 36 e 40, os 10 primeiros. Os múltiplos de 8, quais são? É o 0, o 8, o 16, o 24, o 32, o 40, tá? O 48, o 50, o 56, o 64, o 72 e o 80. Dentre esses, quais são comuns aos dois, né? Ao 0, ao 4 e ao 8. Então, os múltiplos que são comuns, aí já entra esses aqui, ó. Isso dá para vocês verem aí, tá? Então, o professor está mostrando aqui, ó, isso daqui, ó, os múltiplos comuns, tá?
É o 0, o 8, o 16, o 24, o 32, o 40, o 48, o 54, o 64, o 72 e o 80. Estes múltiplos aqui, eles são comuns aos dois. E tanto ele aparece na sequência dos múltiplos de 4, quanto ele aparece na sequência dos múltiplos de 8, tá bom? Eles são comuns aos dois. Necessariamente, todos os múltiplos de 8, eles aparecem nos múltiplos de 4. Mas nem todos os múltiplos de 4 aparecem na sequência dos múltiplos de 8. Por exemplo, eu tenho o próprio 4, ele não aparece. Quando eu faço 8 vezes 0, dá 0. 8 vezes 1 já vai dar 8, é o dobro de 4. Né? O 12 não aparece na sequência dos múltiplos de 8, mas ele aparece na sequência dos múltiplos de 4, tá? Por quê? Um é o dobro do outro. Então, ele já começa sendo o dobro. Então, tem número que não vai aparecer na sequência do número maior, tá bom? Porque ele já começa sendo o dobro.